favor. Desculpa, 2 e 3. Nós vamos nos ater. Aqui. A Bíblia Sagrada, ela vai nos... Esse texto vai falar sobre Samuel. Na verdade, a partir do capítulo 2, ele vai retratar a história do povo de Israel. O povo de Israel, todo mundo conhece a história do povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Esse povo foi escolhido por Deus para que eles pudessem trazer a mensagem de Deus a toda criatura daquela época. Deus escolheu a Israel e através de Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, os filhos de Abraão, Israel foi formado naquele período lá no Egito, depois foi retirado do Egito com mão forte por Moisés. Todo mundo conhece a história. Então Moisés, ele carrega o povo por todo o deserto durante 40 anos. A verdade é que Deus, quando ele nos chama não para que a gente viva uma vida ruim. Deus nos chama para viver o sobrenatural. O problema nunca é que a bênção de Deus sobre a nossa vida, o problema sempre é nós que falhamos diante das escolhas que fazemos na nossa jornada. Você tem que entender que o Antigo Testamento ela é sombra do Novo Testamento, que aponta para Jesus. Então, quando você entende que eles estavam num caminho, Jesus no Novo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai se não passar por mim. Então, como ele é sombra, nós aprendemos através deles o que eles fizeram para viver a bênção do Senhor nas suas vidas e o que eles fizeram de errado. O sábio, ele é reconhecido porque ele tem a capacidade de aprender com os erros dos outros. E quando nós pregamos a Bíblia, nós mostramos os erros e os acertos, para que nós, através de atitudes, possamos mudar as nossas vidas no caminho que é Jesus. Então Jesus é o caminho. Tudo que você for aprender hoje, se você colocar em Jesus, você vai entender. Tudo que você aprender hoje lá no Antigo Testamento, se você identificar a sua trajetória com Jesus, você vai viver uma vida abençoada. Talvez você diga: eu esteja indo pelo caminho errado, como muitos foram e se arrependeram por ter feito más escolhas. Mas hoje, ao ouvir essa palavra, eu escolho mudar os meus hábitos, mudar as minhas decisões a partir disso. E é sobre isso que nós vamos falar, porque a fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. Meu irmão, eu conheço cristãos que frequentam a igreja e nunca viveram, nunca experimentaram o que é as promessas de Deus sobre as suas vidas. Eles têm 30, 40 anos de igreja e talvez como aquele povo que ficou no deserto, eles passem a sua vida vivendo como aquele povo. Como assim, pastor? Como que viveu aquele povo? Aquele povo viveu na média. Eles não tinham que... Mas... nós temos que... Você ouve a palavra e sinta dentro do seu coração o desejo de praticar aquela verdade que seja absoluta dentro de você. Se isso não acontecer, a palavra não serviu de nada. Toda palavra que sai do altar, ela só é válida se ela gera transformação na vida daquele que a escuta. Porque a fé vem pelo
E Jesus deixou bem claro: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Até quando você passará pela sua vida de fé sem viver o sobrenatural da parte de Deus? Pode ter certeza, meu irmão, que é muito fácil estar com Deus, ouvir palavra e nunca viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. É muito fácil, eu vou lhe provar na Bíblia. Quinta-feira eu preguei, quem estava aqui na quinta-feira? Eu preguei sobre Obed-Edom. E é praticamente o que eu vou pregar hoje. Mas um pouco antes, por quê? Porque você precisa encucar que a palavra de Deus, ela é assim, irmãos. Ela é atemporal, ou seja, ela é atual para todo o tempo. A mesma palavra que serviu para Samuel é a mesma palavra que serviu para Obed-Edom, é a mesma palavra que serviu para Davi e a mesma palavra que serve para você nessa noite. É a mesma palavra. Muda-se o tempo, mas o Deus não muda. Ele não tem sombra de variação. Quando você compreende, a Bíblia deixa claro, o meu povo, ele não é destruído porque ele não vai na igreja. A Bíblia fala, o meu povo é destruído por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E as pessoas frequentam a igreja, elas pensam que é o conhecimento bíblico. Não é o conhecimento bíblico, é o conhecimento de Jesus. O conhecimento de Jesus se dá numa trajetória em que você diminui para que ele cresça. Em que na sua jornada você diz, já não sou mais eu quem vivo. Você começa dizendo, convém que ele cresça e eu diminua no começo, quando você é jovem. Eu sei como é que é isso. Quando a gente é jovem, a gente diz, convém que ele cresça e eu diminua. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço porque sou miserável. Mas quando chegar no final da carreira, você vai dizer, já não sou mais eu quem vivo. Cristo é quem vive em mim. Oh, glória a Deus! E, irmão, a maturidade de um cristão que é capaz de dizer isso é algo profundo, é algo avassalador, é algo que te faz entender que a tua bênção não estão nas coisas, as tuas bênçãos não estão nas demais coisas, mas as tuas bênçãos estão na companhia do entendimento de que Deus está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje ele sai daqui contigo, amanhã na tua casa ele estará contigo, indo para o teu trabalho ele estará contigo. Não é, meu irmão, o pensamento, não, é a certeza de que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender. Se ele diz que estará contigo todos os dias, certamente ele está com você. Mas o que muda então, se Deus não muda, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas escolhas diante desse Deus? E eu vou te provar, quando você vai ver a história de Samuel, lá a partir do capítulo 1, depois você lê na sua casa, mas você vai ver o seguinte, a palavra de Deus fala o seguinte, que os filhos de Eli, que era o sacerdote daquela época, Eli se acostumou com a presença de Deus. E é muito fácil de se acostumar com a presença de Deus. As pessoas se acostumam com a presença de Deus. Por exemplo, Jesus está aqui. Mas tem cristão que entra que não sente mais aquele arrepio no espírito, porque você é feito de corpo, alma e espírito. A quantidade de força que está o teu espírito é a quantidade de busca que a tua alma faz em detrimento dele, não da sua carne. Mas as pessoas têm uma vida de busca carnal muito maior do que uma vida espiritual, então elas se acostumam com a presença de Deus, entram num culto como esse e não sentem mais nada. Isso é tão tremendo, irmãos, que biblicamente a Bíblia fala que Jesus estava sentado, o culto chato, e a Bíblia fala assim, e a presença de Deus estava ali para curar. E a unção de Deus estava ali para curar.
Mas sabe quantos foram curados, mesmo ele rodeado de de religiosos, sabe quantos? Nenhum. Porque aqueles que estavam ouvindo a palavra eram aqueles acostumados com a presença. Oh, meu Deus, irmão. Uma pessoa acostumada com a presença, ela deixou de fazer o principal. E eu ensinei isso na quinta-feira. Porque a presença, ela pode estar aqui, e ela está aqui. A unção de cura pode estar aqui, a bênção do Senhor pode estar aqui para ser derramada sobre a sua vida, e ela pode acontecer como ela pode nunca acontecer durante 40 anos da tua vida. Tu pode passar uma vida frequentando uma igreja, acostumado com a presença, com culto, de vez em quando sentindo um arrepiozinho de vez em quando, mas sem nunca viver aquilo pelo qual você foi criado para viver. Existe um propósito de Deus para a tua vida. Tu estava no ventre da tua mãe, existe um propósito de Deus para a tua vida. Ou existe um propósito de Deus para a tua vida. O problema é que nós nos acostumamos com a presença e vivemos uma vida na média. Porque perdemos as duas maiores ferramentas de alguém que quer viver o sobrenatural. Aqui você vai ter exatamente isso. Você vai ter um povo vivendo corrupção dentro da igreja, se corrompendo. Um pai olhando para os seus filhos, fazendo o que era mal diante dos olhos de Deus, ao oficiar e fazendo vista grossa. Conhecendo Deus, ele permitia que aquilo acontecesse. Nas suas barbas, acontecendo, os seus filhos prostituindo, fazendo um monte de porcaria no altar, corrompendo, negociando, ganhando dinheiro escuso. E ele sabia de tudo, e mesmo assim não fez nada, ficou omisso. E a Bíblia deixa bem claro que Deus se apartou de Israel. Mas a Bíblia também fala no capítulo 3, que crescia um menino Samuel, em estatura, sabedoria e graça. Bota capítulo 3, meu filho. Aleluia. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante ele. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Na minha Bíblia fala assim, olha. E servia o menino Samuel perante ele. E naquele tempo, a palavra, Deus, era muito rara. E as visões não eram frequentes. Deus dará a palavra para a nossa geração que está vindo aí. Oh, aleluia! Deus dará visão, nós voltaremos a visionar. Visionar, meu irmão, é o alcance da fé, é a certeza das coisas que não se veem. A visão, ela vem através da palavra. Satanás tenta frear o fluxo do céu, porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai impedir que o povo ande em vitória. Mas a Bíblia fala que Deus enviou o menino Samuel que servia ao Senhor perante Eli. Versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Perdeu a visão. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, o Senhor onde estava a arca de Deus. Vocês se lembram da arca que eu falei na quinta-feira de Obed-Edom? Quem se lembra? Vocês estão se lembrando, estão entendendo que parece a mesma coisa?
Porque a Bíblia vai trazer à tona as pessoas que diante da presença vão tomar a direção totalmente oposta daquilo que é o que deve ser feito com a presença. Deus vai deixar bem claro isso nas entrelinhas, para que você possa viver uma vida de poder, uma vida de bênção, uma vida de vitória em tudo aquilo que tu empreender fazer. E isso não depende de Deus, só depende da escolha que você vai fazer hoje com aquilo que tu vai fazer com a presença de Deus nesse culto. Talvez você diga, essa palavra é para mim, Senhor. Eu escolho ser uma bênção. Eu escolho viver o teu propósito na minha vida. Eu escolho tomar posse dessa mensagem para mim e tornar ela uma prática diária, uma construção diária de aproximação, não de igreja, não de pastor, mas da tua presença. Oh, aleluia! Escute isso. Porque você vai ver o seguinte, que o menino crescia, estatura e graça. Meu irmão, o Senhor te trouxe aqui para você crescer. Crescimento, ele se dá através do conhecimento. Crescimento se dá em 3 áreas de nossa vida: corpo, alma e espírito. O crescimento, ele está em algo chamado equilíbrio. Quando você, na tua alma, nos teus processos mentais, consegue escolher aquilo que vem de Deus para a tua vida, em detrimento daquilo que vem da força do teu desejo, força da tua carne, que milita contra o espírito o tempo todo. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto Deus estava levantando Samuel, os filhos de Eli estavam pecando cada vez mais. Essa história não começou aqui. Essa história começa em Ana. Uma mulher que não poderia ter filho, que é a mãe de Samuel. Quer dizer que Samuel é um milagre. Olha uma pessoa que está do seu lado e diz assim, quer dizer que você é um milagre para essa geração. Oh, aleluia! Quem pode dar glória a Deus aí? Ana queria um filho. E Deus precisava de um sacerdote, um profeta. E ela disse, me dá um filho que eu te dou um profeta, Senhor. Tu pensa, meu irmão, que ela deu o seu filho pequenininho, irmão. Nossa, quem é pai sabe o que eu estou falando. Meu Deus, ficar longe do filho é a coisa mais terrível do mundo. Imagina, tu entregou teu filho e agora Ana subia todo ano. Todo ano ela subia. Por quê, pastor? Ela subia para quê? Porque ela dizia no seu coração, um dia eu verei meu filho naquele tempo. Oh, aleluia! Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Todo ano ela subia, e ela subia e não via, e ela subia e não via, ela subia e não via, ela subia e não via, mas ela continuava subindo diante da presença de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê que ela continuava subindo, meu irmão? Porque ela conhecia o Deus. E o universo acontecendo ao mesmo tempo. Fini Finéias se desviando cada vez mais. No Fini Finéias, Eli fazendo vista grossa. Mas daqui um pouco Deus, do seu santo, diz, chega. Estou separando alguém. Ele diz,
Samuel, Samuel. E o menino não conhecia a voz de Deus, porque ele nunca tinha escutado. Então, no seu coração, ele disse: eu sirvo a Deus perante ele, eu vou lá conversar com ele. Ele chega para ele e diz: me chamou o senhor, quer ir ao banheiro, quer um copo d'água, o que o senhor precisa? Ungido do Deus Altíssimo. Ele diz: eu não falei contigo, menino, volte a dormir e não me atrapalhe o meu sono. Ah, tá bom, então, eu vou voltar a dormir. E ele escuta de novo: Samuel, Samuel. Ele volta correndo porque ele não está acostumado. Quantos de nós não estamos acostumados? Estamos com a presença, estamos crescendo diante de Deus, mas não conseguimos entender que muitas vezes Deus já falou contigo. Tu só não conseguiu entender, mas as tuas respostas já vieram do céu faz tempo. Tu precisa de uma ativação profética do altar para dizer para ti: ei, vai chegar o momento de tu ouvir essa palavra de novo. E quando tu ouvir essa palavra, tu não vem para cá. Tu fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia! Ele volta para ele na segunda chamada e diz: Eli. Ele diz: menino. Só que dessa vez ele entendeu no seu coração. Aquele resquício de tristeza, certo grau de inveja do homem de Deus, que diz: eu sei quem está falando contigo. Ele já falou comigo há muito tempo. Hoje ele não fala mais. Mas eu entendo quem está falando contigo, menino. Eu entendo quem é. Quando essa voz te chamar de novo, você vai dizer: fala, Senhor. Oh, aleluia. Você está preparado para essa voz no seu coração nessa semana? Você está preparado para ouvir ele falar e simplesmente não querer despejar a porcaria que você está vivendo? Simplesmente não dizer: eu estou precisando disso, eu preciso disso, minhas contas estão batendo, meu isso, não. Simplesmente responder a seguinte frase: fala, Senhor, primeiro. Segundo, eu sou o teu servo. Primeiro, fala. Segundo, diga: eu sou servo. Quem é servo entende que nasceu para servir a quem? A Deus. Fala que o teu servo ouve. A gente quer falar. Temos que estar preparados para deixar e permitir com que Deus fale. Eu pergunto: havia uma presença naquela época, sim ou não? Aquela presença estava no meio dos filhos de Samuel, sim ou não? Estava lá ou não estava? O tempo todo? Estava ou não estava? Existe uma presença aqui conosco, sim ou não? Sim ou não? Está aqui? Porque se ela não tiver, Jesus mentiu e ele disse: estarei convosco. Então o que é que está aqui? E a Bíblia fala: e o Espírito testifica com o teu Espírito que aí existe um filho. Mas então, pastor, por que eu estou vivendo isso? Honra e temor. Existem cristãos que vivem uma vida de fé sem nunca entender o que é honrar a Deus. Eles não honram a Deus com as suas vidas, o seu testemunho. Eles se questionam: por que eu estou vivendo uma vida assim ou assim? Por causa das suas escolhas. Porque a Bíblia fala: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros.
Mas infelizmente o homem, ele peca e coloca as culpas em quem? Em quem? Em Deus. Samuel não tinha tempo para colocar a culpa em ninguém. Ele só tinha tempo para continuar crescendo, honrando a Deus. Quando que tu honra a Deus? Quando mesmo que o teu líder tenha perdido a visão, esteja fraco, você diga para ele: Deus está falando. O que tu tem? Porque talvez o teu líder em algum momento vai dizer para ti: um dia eu já ouvi essa voz. Um dia eu já tive essa mesma visão. E a minha resposta era uma só: fala. Sou teu servo. Não te peço nada, só estou aqui para ouvir. Fala comigo, Deus. Quem está no culto de hoje, irmão? Você está nesse culto aqui? Porque muitas pessoas vão ouvir a parábola do culto, da mensagem. Jesus disse, mas terão que entregar a melhor adoração, porque o culto não é para você. O culto é para ele, para o papai, e o papai está na casa. Seu Espírito está aqui, Jesus está aqui. Se ele está aqui, a pergunta é: ele já está aqui, ele veio te encontrar, e a pergunta é: será que hoje a tua vida será transformada? Será que a partir de hoje as coisas irão mudar? Só depende dele, não depende da tua maturidade de entender, o ouvir a voz do Senhor, porque ele disse: fala, Senhor, você é bom. Era a festa, a mãe dele tinha ido naquele mesmo dia. E ela estava lá na porta do templo, ela disse: pô, será que hoje vai ser mais um mês que eu subi, mais um ano? Queria tanto ver meu filho. Escute isso, que agora vem a parte mais forte. Quando você recebe a autoridade da parte de Deus, a Bíblia fala que Deus te dá uma chave, que tu abre portas e ninguém fecha. Você fecha a porta e ninguém abre. Alguém está entendendo? Olha para o irmão que está dando catucando, isso só acontece para quem conhece. Conhece quem é o pastor Kleber? O dono da presença. O dono da presença está no culto aqui hoje, meu irmão. O dono da presença está no culto aqui hoje, meu irmão. Existe nesse culto unção de cura, liberada da parte do céu. Existe nesse culto a unção das demais coisas te sendo acrescentada, mas você precisa entender que tudo são demais coisas, mas em primeiro lugar está o Senhor Deus e a sua presença nesse lugar. A Bíblia fala que quando Samuel faz isso, Deus fala com Samuel. E começa a contar muita coisa, tudo que iria acontecer, tudo, inclusive que ele iria partir. E agora vem comigo. Vai, filho, versículo 6 por aí. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel levantou-se e foi ali e disse: eis-me aqui porque tu me chamaste, mas ele disse: não te chamei. Eu, filho meu, torna a deitar-te. Vai, filho. Porém Samuel ainda não conhecia. Porém Samuel ainda não.
Hoje tem gente que vai conhecer o Senhor nesse culto aqui. Não de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Chamar Ele para uma conversa. Dizer, Senhor, teu filho está aqui, Senhor. Teu filho está aqui, Senhor. Ouve o meu clamor, ouve a minha súplica. Teu filho está aqui, Senhor. Eu sei que tudo é demais, mas eu quero a tua presença. Sem ela eu não vivo. Olha só. E ainda não me tinha sido manifesta a... Diga, tem palavra para a tua vida do próprio Deus. Oh, aleluia, tem palavra, rema para a tua vida. Tem palavra, rema para a tua vida no culto de hoje ou não. Tem palavra, você recebe essa palavra dentro do seu coração, você guarda ela na tábua do teu coração. E olha, versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, ele chamou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Vai, meu filho. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que te chamará, dirás, fala, Senhor, que teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes Samuel, e disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Tem ouvido tinindo aí, né, irmão? Deus está dizendo nessa igreja, eu vou fazer coisa na tua vida. Os ouvidos vão tinir com a minha presença. As pessoas vão saber que eu sou Deus. Eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para me arrepender. Eu sou Deus, através da tua vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Olha isso. Vai, filho. Versículo 13. Porque eu já fiz sobre julgarei. Vai, filho. Vai. E Samuel ficou deitado até. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Diga, vai amanhecer. Diga, e a partir do momento que tu tem o conhecimento, quando amanhece, tu também tem a chave. Diga, e quem tem a chave tem autoridade para abrir porta. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Olha isso! A mãe está lá, foi subir para o culto, vai lá, mãe, está lá, ela lá. Pô, mais um ano, será que um dia eu vou ver meu filho? Está lá. Sabe quem é que podia abrir, irmãos, a porta? Sabe quem é que podia abrir a porta? Quem tinha autoridade. Só podia abrir a porta do templo quem era revestido de autoridade. E agora você vai ver um menino chegando nas portas. Ele não liga para ninguém, para o olho arrogante das pessoas que lhe olhavam de cima, dizendo, quem tu pensa que tu é para abrir essa porta? O menino nem parava para dar atenção para aquelas pessoas, sabe por quê? Porque a pessoa pode falar o que ela quiser, quando você é revestido de autoridade, a resposta não vem de você, ela vem de Deus. Então o menino nem te ligo, foi lá, abriu as portas da casa do Senhor, a primeira pessoa que vê ele abrir a porta é a sua mãe. No seu íntimo ela acreditava que aquilo ia acontecer, mas quando ele fosse um homem de 30 e poucos anos, como que pode? Agindo Deus, quem me impedirá? Viu, mãe? Teu filho está abrindo a porta da casa do Senhor. Esqueça tudo! Oh, aleluia! Irmãos,
Você precisa entender que aquele que honra, aquele que teme, recebe autoridade para abrir porta. Como assim, meu irmão? É aquele que aprendeu a conhecer quem é Jesus. A Bíblia fala que ele não conhecia, mas a partir daquela noite ele aprendeu a Diga, você vai conhecer Deus. Não, dá um capicão de Deus. Você vai conhecer Deus. Não de ouvir falar, abençoado. Diga, mas Deus vai caminhar contigo. Oh, aleluia! Aleluia! Caminhar contigo. Das pessoas olham assim, rapaz, esse cara tem uma coisa diferente. É uma luz. É assim que eles falam assim, é uma luz. Uma coisa diferente. Porque quem carrega Jesus carrega autoridade para abrir portas. Como assim, meus irmãos? Você quer ver como funciona? Preste atenção. A Bíblia fala que Jesus está um tempo depois. Diga, honra e temor. Jesus chega para os seus discípulos e diz, quem vocês dizem que eu sou? E aí, uns dizem, tu é reencarnação de Elias, tu é um profeta, pá. Para mim, essa é uma das partes que eu mais amo da Bíblia. Porque mostra um cara muito parecido comigo sanguíneo. Sabe aquele cara sanguíneo lá que é terrível, que pega a espada, mata todo mundo? É tipo eu. Hoje já estou melhorzinho. Eu estou equilibrado, mas irmão, eu já fui terrível. Aquele crente que matava. Meu Deus do céu. Andava com a espada. Passa a espada no diabo, pisa na cabeça dele. Então eu não tinha uma palavra de transformação de bênção. Minha palavra era só de Deus vai te matar, vai para o deserto, desgraça. Deus era só ruindade. Eu acreditava naquilo ali. Aí olha só. Jesus disse, quem é você? Quem que eu sou para vocês? Tu é isso, é aquilo. Aí vem Pedro. Eu sei quem tu é. Mas tá. Tu, Pedro? Quem eu sou? Tu és o Messias, o pão vivo que desceu do céu, Filho de Deus. Vou te dizer uma coisa, Jesus não estava preparado para aquela resposta. Ele disse, bem-aventurado é tu, Simão. Porque não foi nem carne, nem sangue que te revelou. Como assim? Olha a mensagem subliminar na palavra. Quantas e quantas vezes Pedro, porque Pedro é sanguíneo, então eu estou falando na linguagem do pastor Kleber, na linguagem de hoje, tá? Primeira epístola Kleber, mas olha só o que acontecia. Jesus ia para se carregar as forças, sempre sabia que todo dia Deus se retirava, era ou não? Você se lembra disso, que Jesus se retirava para orar, sim ou não? E quem falava com Jesus enquanto ele orava? Quem falava com Jesus enquanto ele orava? Pai. Só que Pedro não está acostumado com aquele Paranauê. E ele vai de longe vendo o que está acontecendo, né? Vou aprender. Vou descobrir o segredinho dele. XX, bolinha, né? Vou descobrir a manha para dar o golpe. XX, bolinha, triângulo. Aperta nos de trás, XR, já era. Fatality. Me lembro dessa época. Aí o seguinte, ele era lá escondido e viu Jesus orando. Meu pai, coisa e tal. E Deus falando com Jesus, dizendo, olha ali, loucura! Jesus sai dali, a unção estava naquele lugar. Ele vê Jesus saindo, ele vem chegando. Olha só ele chegando. Porque naquele tempo a oração não era feita assim, irmão. A oração era feita assim, diante de todo mundo. E
E todo mundo tinha que enxergar, quanto mais chegava. Então, o religioso estava acostumado com esse tipo de oração. A oração no secreto, ninguém estava acostumado a fazer, não existia esse tipo de oração de intimidade que Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a porta por trás de ti e busca o teu pai que está em secreto, o teu pai que te vê em secreto vai te responder. Ele dobra o joelho no mesmo lugar que Jesus estava. Ele disse, eu não vou errar nada. E diz, começa a dizer, Senhor meu Deus, meu Pai. Eu fico imaginando pensando, e aí, Pedro? E Pedro, sai, Satanás! Nunca ouviu a voz de Deus, né? Se desse, ele ia lá em Jesus e falava assim, ó, Jesus, eu estava lá naquele lugarzinho, o que eu digo com aquela voz? Ele falaria como Samuel, mas não é. Ele falou assim, pai, olha só, eu vi tu falando lá com sabe? O cara poderoso, faz milagre, um monte de coisa. Quem é esse cara? Aí o pai olha do céu e diz assim, esse é o meu filho amado que me dá muito prazer. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é meu filho, rapaz. Guardou a informação? Sim ou não? Quem falou para ele? Quem falou para ele? Aí quando Jesus pergunta, ele responde da forma mais correta. Jesus fala, bem-aventurado é tu, porque não foi nem carne nem sangue no céu. Aqui na terra, porra, não muda a situação. Presença sem temor é costume. Falei sobre isso na quinta-feira. Abinadab com a arca lá, 20 anos e nada aconteceu. Bastou a arca ir para casa de Obed-Edom. 3 meses Deus mudou a vida dele. Em 3 meses Deus vai mudar a vida de muita gente nessa igreja. Por quê? Porque você vai honrar Deus, você vai agir com temor a Deus, você vai mudar aquilo que você está fazendo de mal diante dos olhos do Senhor. Você vai se posicionar de uma forma diferente. Como assim, pastor? Foi assim que Pedro fez, mas foi assim que Samuel fez. Ele se posicionou. A partir daquele ponto ele não era mais um menino, mas ele era o sacerdote que se levantava e todos iriam conhecer quem era Samuel, o homem de Deus. Diga, presença sem honra não traz poder. Diga, presença sem temor não traz milagre. Você está entendendo isso? Alguém entendeu a palavra de hoje? Fini e Finéias, os filhos dele, porque fizeram o que era mal. O que aconteceu com eles? Olha para o irmão que está falando, diga assim, morreram. Diga, presença sem honra, sem temor, morte. Você está entendendo? Você está entendendo? Presença sem temor, morte. Presença sem honra, morte. A pergunta que tem que bater no teu coração profundamente, que tipo de cristão você vai ser? Fini, Finéias ou Samuel? Quem você escolhe ser não depende de Deus, só depende da tua capacidade de ouvir uma palavra de um pastor velho pregando a palavra num culto de domingo dizendo, Deus irá levantar um grupo de pessoas cheios do Espírito Santo e as portas do inferno não prevalecerão contra essas pessoas. O Senhor irá te dar palavra, o Senhor irá te dar visão e principalmente tu irás conhecer a presença de Deus. Quem pode ser? Eis-me aqui.
Sou teu servo. Oh, glória! Aleluia! Coloca a mão na altura do teu coração. Muitos querem a voz de Deus. Muitos pedem para ouvir a voz de Deus. Mas a maior parte das pessoas não quer temer. Pastor, eu quero tanto ouvir a voz de Deus. Eu já ouvi tanto falar, meu irmão. Mas quando chega na hora do temor, irmão, tem gente que acha que o pastor julga, eu não julgo. Mas pelo fruto, diga, eu quero voz. Mas eu preciso ter temor. Muitos querem a unção. Quem quer a unção de Deus aí, diga glória a Deus. Mas poucos querem honrar. As pessoas frequentam a igreja, querem tudo isso. Querem voz sem temor. Diga, se honra é fazer distinção de Deus, temor é conhecê-lo. Será que hoje alguém se levanta para dizer, o Senhor é comigo? Eu vou conhecer Deus, não de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Oh, aleluia. O Senhor está preparando esse culto para ativar essa igreja profeticamente. Hoje nós vamos fazer um ato profético de ativação profética, irmãos, aqui em cima do altar. Vai ser um ato de ativação profética tão da parte de Deus para a tua vida, que hoje ainda, quando você estiver dormindo, você, talvez em sonhos, talvez em visão, talvez numa voz que fale através de um redemoinho que invada o teu quarto, não sei, mas Deus irá falar com você. E quando Deus falar com você ainda essa noite, eu quero que você lembre-se da mensagem de hoje para você responder. Fala, Senhor, que o teu servo está te escutando. Tem algum servo de Deus aqui nessa noite? Tem alguém disposto a trazer visão do reino para essa igreja? Tem alguém disposto a viver o sobrenatural? Tem alguém disposto a abrir as portas da casa do Senhor? Oh, glória a Deus. Aleluia. Te prepara, meu irmão, porque nós viveremos o sobrenatural ainda este ano. Por que, pastor, que nós viveremos? Porque Jesus está voltando, e eu acredito fielmente nisso. Está bem pertinho do retorno do nosso Messias. E eu creio nisso de diversas formas e de diversas maneiras. A pergunta é, se ele está voltando, o que eu devo fazer? Honrá-lo e temê-lo. Temer é ter medo? Não, é conhecê-lo. E quem conhece o Pai tem medo do Pai? Hã? Olha para o irmão que está só dizendo, quem conhece não tem medo. Quem conhece a bondade. Como assim? Como assim bondade? Certamente que a bondade do Senhor e a bênção do Senhor te alcançará. Moisés disse para Deus, Senhor, eu quero ver a tua presença. E o Senhor disse, Moisés, ninguém olha a minha presença e continua vivo. Mas eu te amo tanto que eu vou fazer o seguinte contigo. Eu vou te botar naquela penha e eu vou botar minha mão. Quando eu passar, eu vou deixar você ver somente a minha bondade. O Antigo Testamento é
Por isso que a bondade do Senhor te alcançará. E a morte não tem mais nenhum poder sobre a tua vida. E hoje, quando nós estivermos ativando, você vai aprender a honrar o Senhor. Chega de viver aquela vida de cristão meia boca. Você sabe tudo que tem que fazer, mas você não faz. Você sabe tudo. Você sabe tudo, mas não faz. Ou não sabe? A maior parte das pessoas sabe ou não sabe aqui o que deve fazer para honrar Deus? Sim ou não? Sim ou não? Eu não preciso ficar ensinando, irmão, sobre honra. Temor. Alguém sabe sobre o temor de Deus aí, irmão? Sabe ou não sabe? Eu preciso ensinar como temer a Deus e como honrar a Deus? Não. Ele está aqui hoje, sim ou não? A unção de cura está aqui ou não? A pergunta é, ela vai ser ativada ou não? Não sei. Por quê? Só depende de você. A unção de cura estava lá, Jesus pregando e nada acontecendo. Até que vieram 4 caras carregando o seu amigo, subiram lá, tiraram as telhas da casa de Jesus, botaram o cara no centro e Jesus curou o cara. Toma. Como assim, pastor? A unção estava lá. Um monte de crente religioso, sabe como é que tem que fazer, sabe tudo, mas não honra, não tem temor e Deus não se manifesta. Deus irá se manifestar na tua vida essa semana. Não, você não entendeu. Deus irá se manifestar na sua vida essa semana. Por quê? Porque essa semana é uma semana de honra a Deus. Você vai honrar Deus com a tua vida. Você vai honrar Deus com a tua existência. Você vai honrar Deus com o teu temor. O que é temor? Reconhecer que Ele é o teu Pai. Então tu não sai da tua casa sem glorificar o nome dEle nunca mais. Sem orar. Porque a presença está aqui. Mas o que gera o milagre da presença é a honra e o temor. Quem entendeu, diga glória a Deus. Está preparado? Vamos ativar espiritualmente, irmão? Juntos isso, sim ou não? Vamos? Quero pedir para os obreiros virem até aqui na frente. Façam uma fila aqui, ó. Um corredor aqui. Afastem para trás. Podem vir. Para aquele lado de lá, ó. Tudo para cá, não vai ser mais, não precisa tocar mais nada agora mesmo. Hã? Não precisa não. Nada. Bispo, vocês não podem estar, como você fala, o senhor que observou. Vocês têm que estar aqui, façam uma fila, gente, assim, ó. Um corredorzinho para o pessoal passar no meio. Isso. 2. 3, eu acho, né? Vai dar. Gente, vamos fazer uma fila aqui, que é o seguinte, irmãos. Preste atenção. Você vai vir pedindo para Deus, eu quero aprender a te honrar e a temer a tua pessoa. Me ensina isso durante essa semana, Senhor.
para que essa promessa que foi declarada nesse culto aconteça. Amém? Essa é o momento de ativação profética da palavra de Deus. Coloca ele em teus pés. Começa a orar agora e vem vindo devagarinho. Você que quer receber essa ativação profética, começa a vir no altar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós oramos, Pai. Senhor meu Deus e meu Pai, nós consagramos a cada um dos teus filhos, Pai. Pai, nós ativamos o discernimento, Deus. Nós ativamos a honra, Deus. Nós quebramos todo espírito de familiaridade. Você não será como a casa de Eli, mas como a casa de Samuel. O Senhor restaura a unção dessa igreja. O Senhor restaura o ministério. O Senhor restaura a saúde. O Senhor restaura a vida. O Senhor restaura. Nós ativamos a autoridade profética sobre a vida de cada uma das pessoas que estão passando por esse lugar. Nós determinamos, ó Deus, que seja quebrado tudo aquilo que não provém de Deus, seja destituído tudo aquilo, ministérios sejam reativados, autoridade seja reativada. Deus, nós oramos, Deus, e pedimos que as tuas muitas misericórdias estejam sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Pai, nós reativamos, Senhor, a cura, nós reativamos a tua presença, nós reativamos a autoridade, a porta aberta, nós reativamos, Deus, a tua presença na vida de cada um dos teus filhos, meu Deus. Vem declarando agora a tua vitória, vem declarando agora que Deus estará contigo todos os dias. Vem declarando agora, subindo ao altar e pedindo: Deus, reativa a minha visão espiritual, reativa os meus ouvidos espirituais. Eu quero voltar a ouvir a tua palavra, eu quero voltar a ter a visão dos céus, eu quero a tua presença. Restaura a honra, Deus. Restaura o temor da nossa igreja, Deus. Restaura a honra e o temor da nossa igreja, Deus. Restaura, Deus. Restaura, Deus, a honra, o temor. Quebra, Deus, todo espírito de familiaridade com as coisas de Deus, do costume com as coisas de Deus. Deus, dá autoridade para os teus filhos, dá inquietação, Deus, porque honra, Deus, é entender que a vida deles tem funcionalidade no reino dos céus. É reconhecer que a sua vida tem o que fazer, tem propósito, para que a tua obra cresça, para que a tua obra caminhe, Deus. Dá autoridade e desperta os teus filhos da tua unção. Meu Deus, faz a tua obra, faz a tua obra, faz a tua obra, Deus. Restaura essa igreja, Deus. Restaura essa igreja, Deus. Vamos ouvir um louvor pelo nosso bispo e a nossa missa. Glória a Deus, está aqui. Segunda-feira, a Vera e eu estávamos lá em Morungaba, no centro de recuperação, e o Thiago, que dirige, mandou um abraço muito apertado. Valeu, teu abençoado. Ele está lá, ele já passou 9 mil homens lá. E o Senhor, muitas vidas foram recuperadas lá. Oh, glória a Deus! Te mandou um grande
família para ser muito grato pela tua vida. Fala que Deus é poderoso. A gente volta no tempo, até Deus estávamos lá em São Vicente, perto lá de Santos, e lá nasceu um Kleber. Então tem uma fotografia antiguíssima lá, nem sei quanto tempo. Ele está lá, tinha uma fonte de água viva lá, e olhando, ele está todas as mãozinhas ali, naquela fonte de água viva, né? E essa fonte é Jesus. Essa fonte, glória a Deus, aleluia. E é por isso, irmãos, que é, em nome de Jesus, fique de mal, porque nós somos de mal contra a tristeza, contra a angústia, depressão, nós estamos de mal, nós não temos paz com o mal, não, nós estamos de paz com Jesus, aquela fonte que vem do Calvário, que corre, essa fonte viva, é que vai dar força para nós. Sorria, viva a vida cristã, com toda a força que ela é, com toda a alegria que ela é. Bendito seja o nome do Senhor. Respondendo com vocês. Novo dia.
Ellison, tá certo? Alex, Grace, Wesley, Thaí, Tainá, Ana e Davi. Onde é que estão eles? O que nós vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre ou fiquem para sempre. Hoje é esquerda de aniversário. Cadê você? Está lá dentro da salinha? Depois a gente vai cantar um parabéns para elas, mas antes eu quero pedir. Esse sábado, o irmão Hamilton vai estar aqui pintando a igreja lá embaixo, no nosso salão de festa. Nós vamos começar agora, que passou todas as festas, todo mundo saiu de férias. Nós vamos começar a nos enganjar naquilo que é as coisas do reino de Deus. Algo que nós vamos fazer também no 1º de março de 2026 é a nossa primeira reunião, para que a gente venha alinhar a nossa igreja, mas eu vou estar conversando com cada um de vocês, para que a gente venha alinhar, a gente vai começar a ministrar, nós vamos formar um governo de 12 homens de Deus, que vão me ajudar a levar essa igreja, o governo, para poder fazer com que essa obra ela venha a ir avante. E no nome de Jesus, será um governo da parte de Deus para todos nós. Amém? 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 Então, no nome de Jesus, sábado, quem puder, levanta a mão aí, meu amor. Vem ajudar meu amor, tá bom? Se eu estiver por aqui, pode contar comigo já, meu irmão. Certo? Até as manhãs. Até as manhãs. Amém? Amém?